Gente, bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos falando no microfone, a sala é pequena, Priscila, mas é importante porque a gente está gravando esse evento. Recebemos hoje com muito prazer Priscila Cruz, presidente e cofundadora do Todos pela Educação. Priscila Cruz vai nos falar sobre o Sistema Nacional de Educação e sobre o novo Plano Nacional de Educação 2026-2036. Lembrando que educação é tema recorrente, não é, Wander, Mário, de nossas ideias, debates e propostas. O importante é lembrar que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos, empresárias e empresários cidadãos, com 39 anos de existência. O PNBE é uma entidade não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos, Priscila, para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Convidamos todos aqui para se juntarem a nós no dia 13 de maio, no auditório da FECAP, para o encontro Empresas, Diálogos e Democracia, Responsabilidade Pública e Cultura de Colaboração, aqui em São Paulo mesmo. Para saber mais sobre nós, acesse www.pnbe.org.br e siga o PNBE nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Juntem-se a nós. Antes das instruções finais, o PNBE quer agradecer muitíssimo a Percival Maricato, Perci, brigadíssimo por esse acolhedor local, e a Edna Queiroz por esse maravilhoso café da manhã. Edna, muito obrigado. Lembrando que ambos são membros do PNBE. Instruções finais, isso aqui nós estamos gravando essa reunião. A gente quer dar também boas-vindas a Gilce Velasco. Gilce, bem-vinda. É claro, nova associada, é muito bacana, é uma emoção. E a Luiz Eduardo Dias, que é um ex e novo associado, que está voltando a São Paulo e está voltando ao PNBE. É uma emoção muito grande para nós ter a presença de vocês, a inteligência e a propositura de vocês. Para dar boas-vindas à Priscila, passo a palavra para o Luiz Meyer. Bom, bem-vinda, Priscila. Eu estava relembrando que quando veio a pandemia, em 2020, e a gente no PNBE ficou pensando o que a gente faz agora, porque fechou tudo e tal. A Priscila teve já numa live com a gente, foi logo que a gente descobriu que o Zoom existia, foi em julho de 2020, né? A Priscila teve junto com o Mozart Ramos com a gente, então estamos aí 6 anos depois quase, e estamos aqui de novo. Muito legal, Priscila, bem-vinda. Preciso do ajudante aqui, gente. Priscila Cruz é uma especialista em educação básica pública e uma das vozes mais atuantes no debate educacional brasileiro. É cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, organização não governamental, sem fins lucrativos, criada para assegurar o direito à educação básica de qualidade para todos os cidadãos. Mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School of Government, com graduação em Administração de Empresas pela FGV São Paulo e em Direito pela USP, Priscila costuma colaborar em entrevistas e com artigos sobre temas relacionados à educação para os diversos veículos de imprensa, entre eles a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo e Piauí. Tem uma lista de premiações aqui que a gente baixou do teu site. Prêmio 100 Melhores ONGs para todos, Prêmio Jovem Liderança na Educação, pelo Grupo Estado, Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, Prêmio de Aluna Destaque na Harvard Kennedy School of Government, Prêmio Notáveis CNN Brasil, categoria Educação, Prêmio Empreendedor Social do Jornal Folha de São Paulo e Fundação Schwab. Então, mais uma vez, eu vou sentar para assistir e depois eu levanto para ajudar a mediar as perguntas, tá bom? Bom dia a todo mundo, todos e todas. É mais difícil falar com uma plateia pequena do que uma plateia grande, não é, Lelê? Então, vamos fazer assim, acho que uma conversa um pouco mais intimista, né? Eu sei que está gravando, mas só para a gente conseguir fazer algo um pouco mais caloroso aqui, tá? Eu pensei o seguinte, fazer uma introdução e depois a gente faz um bate-papo. Pode ser assim? Que eu acho que pode ficar mais legal.
o tema que eu fui convidada a falar é sobre o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, que são duas legislações muito recentes. O PNE tem um mês, foi no dia 14 de abril, tem menos de um mês, na verdade, e o Sistema Nacional de Educação foi no finalzinho do ano passado. Então, são duas legislações muito recentes, mas antes de falar sobre elas, eu queria dar uma pequena introdução, porque eu sempre aproveito essas oportunidades para a gente desbancar alguns mitos que ainda tem na educação pública brasileira. A Lelê sabe disso, eu sempre procuro falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem quase que um vício de pensamento em relação a alguns temas que a gente tem que desmontar. E é difícil desmontar, porque a gente está há muito tempo falando as mesmas coisas, né? Acho que tem um primeiro mito que é muito forte, né? Eu fico escrevendo sobre eles, né, na minha coluna do Globo, que eu até convido vocês, eu escrevo uma vez por mês no Globo. O primeiro mito é que a educação pública está indo muito mal, e que o problema de tudo do Brasil é porque a gente tem um desastre na educação pública. Isso é uma fala muito recorrente em grupo de WhatsApp, em rede social, que assim, se tem inflação, o problema é porque não tem produtividade, é porque o problema é da educação. Se você tem um problema de ética, de corrupção, o problema é que o povo brasileiro não tem educação. Qualquer coisa, parece que tudo a explicação é que não tem educação de qualidade no país. E eu acho que a gente tem que também perceber, eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente verificar, Hélio, é que a educação pública brasileira é, de todas as áreas de política social, a que mais tem avançado no Brasil. Então, claro, a gente partiu de um ponto muito atrás, a gente está falando aqui de centenas de anos atrás. Então, aquilo que o Brasil começou a fazer 20 anos atrás, e é muito recente mesmo, esse movimento de reformas educacionais, aquilo que a gente começou a fazer 20 anos, 25 anos atrás, a Inglaterra já tinha feito 150 anos atrás, a Austrália tinha feito 100 anos atrás, a Coreia do Sul tinha feito 60 anos atrás. Então, a gente está aqui no movimento de alcançar aquilo que os outros países começaram a fazer muito antes, num patamar de investimento muito superior. Então, quando também isso é um outro mito, né? Que a gente já investe muito em educação. Isso não é verdade. A gente investe como porcentagem do PIB, uma porcentagem que é similar aos demais países mais ricos, mas isso tem 10 anos. Esses países já estão nesse patamar de 5% a 6% do PIB há mais de 100 anos. Então, a gente começou muito tarde. Então, existe essa ideia de que a gente investe muito e o resultado é pequeno. O resultado não é tão pequeno assim. Vou dar só um exemplo para vocês. A gente saiu, no Brasil, de 26%, 27%, na verdade, das crianças com aprendizagem adequada no final do 5º ano. 10 anos atrás era 27%, agora é 62%. Então, em 10 anos, em 12, na verdade, né, porque é de 2017 para frente, em 12 anos a gente conseguiu avançar quase o dobro. Foi um avanço muito grande que aconteceu na aprendizagem de 5º ano, né, no Fundamental 1. Agora, mais recentemente, na alfabetização, porque o Brasil acertou a política de alfabetização, também tem isso, sim. É diferente da saúde, que você consegue ter protocolos mais diretos e mais fixos, né? Então, você tem ali o protocolo da vacinação. Você tem uma campanha de vacinação e você consegue ter uma vacinação das crianças. Agora, você alfabetizar as crianças em larguíssima escala, como a gente tem que fazer aqui no Brasil, demora para você amadurecer uma política, uma prática, uma implementação em redes escolares. A gente está falando aqui de mais de 5.500 municípios. Então, você conseguir fazer isso leva tempo, por isso que a descontinuidade é muito ruim para a educação pública. E a gente acertou na alfabetização. A gente está acertando muito mais do que está errando. Então, só para vocês terem uma ideia, 2 anos atrás, a gente tinha 56% das crianças plenamente alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Nesse ano, a gente chegou em 66%. Então, foi um aumento de 10 pontos percentuais em 2 anos. Então, é uma curva que vinha crescendo e agora está dando uma arrancada para cima. Isso é uma boa notícia, que a gente tinha que falar muito mais do Brasil, porque parece que a educação pública é um fracasso constante. E não é. E toda vez que a gente fica repetindo que é um fracasso, que é muito ruim, que nada acontece, que na minha época a educação pública era boa, a gente fica repetindo isso,
E isso passa para quem está batalhando ali na ponta e está conseguindo esses resultados, no sentido, mas ninguém reconhece o que eu estou fazendo. A gente está aqui tentando fazer o nosso melhor com todas as dificuldades. Quando a gente olha, e aqui eu não estou querendo passar pano não, tá? Mas quando a gente faz assim uma comparação do Brasil no PISA, né, com os países mais ricos da OCDE, a gente está comparando um país que tem 75% das escolas em tempo parcial, então a gente está falando aqui de 4 a 5 horas por dia. A gente está comparando esse país com países que têm 7, 8, 9 horas por dia. Então, aqui, claro que a gente tem que se comparar, e a gente defende, eu pessoalmente defendo que a gente tem que olhar para fora, tem que se comparar com o resto do mundo. Mas tem que também entender qual que é a diferença que a gente tem de contexto em relação aos outros países. A gente tem uma expansão ainda insuficiente da educação integral. A educação integral foi um dos destaques do último censo escolar, então foi uma modalidade que cresceu bastante nos últimos anos, mas a gente partiu de perto de zero 20 anos atrás, perto de zero mesmo, a gente tinha quase nada. E agora a gente tem 27% das escolas, a gente tem um pouco mais do que isso em matrículas, então tem crescido muito a educação integral. Educação integral é uma política educacional que demanda muito mais recursos, não tem mágica, você não consegue fazer educação integral com o mesmo valor por aluno de uma educação parcial. É parcial mesmo, né? Não é regular, é parcial. Um aluno ficar 4, 5 horas por dia na escola, você está dando uma fração daquilo que ele deveria ter de escola. Né? Então, o Brasil ele tem essa situação, ele é um bicho meio estranho na educação, quando a gente olha para o resto do mundo. Né? Porque a gente tem uma educação que ainda é de 4 horas por dia, e a gente tem conseguido crescer a aprendizagem com uma situação muito, muito mais difícil. Né? Então, eu só queria dar esse primeiro contexto, que eu acho que é importante a gente parar de falar. Eu sei que vocês são pessoas, né, empresários muito mais conscientes, mas a gente ainda tem, uma fala muito recorrente, que é um desastre a educação pública brasileira, e eu acho que faz parte da solução a gente parar de falar que é um desastre. Especialmente porque, sempre que a gente fala que é um desastre, de forma genérica, o que você está fazendo? Né? Isso é uma falta de estratégia como cidadãos que somos. Quando a gente fala que a educação é um desastre de forma genérica, a gente está dizendo o seguinte, tudo é um desastre. E aí você tem o Piauí, que está fazendo um trabalho espetacular. Você tem aqui, olha, é suprapartidário mesmo, tá? Você tem o Piauí, que está fazendo um trabalho espetacular. Você tem Goiás, que fez, né, e está fazendo um trabalho muito bom. Paraná, Espírito Santo. Então, independentemente da região e do partido, a gente tem ótimas experiências assim, que estão assim, colocando sangue para realmente melhorar a qualidade da educação. E aí você vira e fala assim, é tudo um desastre. Falo, tá bom, então o que é melhor? Que mensagem que a gente está passando para os governadores e para os prefeitos do Brasil? Olha, não importa o que você faça, a gente vai sempre dizer que está tudo uma droga, entendeu? Então acho que é importante a gente sempre dizer o seguinte, olha, a gente tem estados que estão avançando muito acima da média do Brasil, e tem outros estados aqui também, de forma suprapartidária. A gente tem Bahia, que está parada lá embaixo há muito tempo. A gente tem São Paulo, que também está com muita dificuldade, é um estado que tem um investimento per capita, que tem um capital social, cultural, econômico muito superior aos outros estados e que também não tem avançado. Né? Chegou recentemente pelo último Saresp no resultado pré-pandemia, quando outros estados já chegaram muito antes. Então, assim, a gente tem uma dificuldade aqui em São Paulo que tem que ser dita. Né? A gente também tem situações, por exemplo, Vitória, que é um prefeito de extrema-direita, que está com resultados espetaculares na educação brasileira. E a gente também tem outros municípios que são de esquerda, centro-esquerda, que também estão com um resultado espetacular no Brasil. E outros com resultados assim, absolutamente medíocres. Então, eu acho que a gente sempre tem que dizer o seguinte, a gente tem uma questão no Brasil que é universalizar a excelência. A gente tem a excelência no Brasil. A gente tem que universalizar. Quem traz excelência? Está aqui os estados e os municípios que têm excelência. E onde que tem uma estagnação e até retrocesso? Por exemplo, Rondônia teve retrocesso ultimamente, né? Principalmente na educação infantil. Então, isso tudo, na educação a gente não tem desculpa, porque a educação a gente tem
dados coletados todos os anos, a gente tem censo escolar, a gente tem SAEB, a gente tem IDEB, tem muita coisa sendo coletada. Acho até diferente, eu não sou especialista em outras áreas, mas eu tenho dificuldade em acompanhar, por exemplo, segurança pública, né, que eu acho que os dados são mais controversos. Agora, na educação, é inconteste, a gente avalia esses estudantes, os estados todos avaliam todos os anos, o governo federal avalia a cada 2 anos, então não tem desculpa para a gente tratar de uma forma homogênea a educação brasileira. Eu acho que quando a gente, como cidadãos, começarmos a dar nomes aos bois, a gente vai mudar algo que eu tenho falado bastante, que é aumentar o ônus de não fazer, mas aumentar o bônus de fazer. Então, quem faz tem que receber o bônus. Quem não faz tem que receber ônus. Ônus político, você tem que criar um constrangimento, porque, assim, gente, não tem consequência fora do prestígio, do capital político que a gente pode impor para esses governadores e para esses prefeitos, né? Assim, ninguém vai para a cadeia, e ninguém quer que vá para a cadeia se não dá resultado, né? Assim, não tem consequência. A consequência tem que ser de capital político, tem que ser no voto, tem que ser na exposição que ele tem socialmente. Então, a gente tem que fazer isso, e isso tem muito a ver com PNE, tá? Já vou falar de PNE daqui a pouco. Então, acho que esse é um mito importante da gente ir desfazendo e começar a falar mais de quem realmente faz, de quem não faz. Um outro mito que eu queria também aproveitar para falar com vocês, que eu também escrevi sobre isso recentemente, foi meu último artigo no Globo, é sobre uma ideia, assim, uma vontade muito grande que as pessoas têm de que, assim, olha, será que não tem uma bala de prata? Será que a gente não pode... Tem que fazer tudo isso para poder melhorar a educação? Não é possível. Será que a gente tem que investir na capacidade estatal das secretarias estaduais, municipais, dos órgãos regionais, da gestão escolar? A gente tem que formar 2 milhões de professores, formação inicial, depois formação continuada. Putz, a gente tem que colocar tanta energia para poder expandir a educação integral. É tanta coisa que a gente tem que fazer, ficar todo mundo querendo uma saída um pouco mais fácil. Assim, não é possível que não tenha uma bala de prata. E, invariavelmente, Luiz, assim, o que acontece muito, e principalmente em círculos de empresários, então por que não privatiza? Porque a escola do meu filho é privada, e a escola é ótima, por que não privatiza? Por que a gente não faz PPPs? Por que a gente não faz OS? Né? Isso funciona na saúde. Outro dia, um economista famoso, desses que está sempre nos jornais, defendeu isso de novo, assim, olha, por que a gente não transporta para a educação algo que foi sucesso, né, ou que tem sucesso na saúde, comparando o hospital com escola? Bom, primeiro que, assim, o número de hospitais, gente, e se a gente for comparar com o número de escolas, a gente tem 200 mil escolas no Brasil. Assim, me falem se a gente tem 200 mil empresários topando fazer gestão de escola. Você não vai ganhar dinheiro, certo? Porque não é para ter lucro, não pode ter lucro para isso. A gente tem 200 mil? Não tem. É uma birutice que a gente, de vez em quando, se mete nessas discussões, e ninguém para pensar, usando esse tipo de falácia que, assim, olha, quando a gente tem a gestão privada vai lá, demite professor, se ele não pode entrar em greve, a gente consegue cortar ponto. Eu não entendo muito bem de onde que vem essa fantasia de que se a gente privatizar a escola pública, sendo que, assim, na Coreia não é privatizada, na Finlândia não é privatizada, a gente não tem caso de sucesso no mundo de privatização de sistema de ensino, né, de escolas públicas. E é impressionante como no debate público, né, isso sempre aparece como se isso fosse uma solução. Pronto. Se o meu filho está numa escola pública e ele tem uma escola boa, logo, assim, é um erro de lógica tão grande, né? Logo, as escolas públicas, se a gente privatizar, elas também serão boas, né? Então, isso realmente, assim, é uma falácia que de vez em quando aparece. Ela é meio encantadora, né? Porque um monte de gente fala assim, é isso mesmo, bate palminha. Fala, não, é isso, a gente tem que colocar uma injeção de gestão privada. Gente, não tem nem recurso para isso, porque na gestão privada eles vão querer ter retorno financeiro. E uma escola, hoje o investimento por aluno não chega a R$7 mil por ano. Me fala uma escola privada que tem uma soma da mensalidade no ano de 7 mil que dá certo. Não tem. Então, assim, então tá bom, beleza, vocês querem quintuplicar? Eu vou ficar feliz se quintuplicar. Porque aí você quintuplica e você começa a chegar perto do que é a mensalidade de uma escola privada.
Agora, não vai acontecer de você ter a quintuplicação dos recursos para a educação. A gente já está investindo entre 5,6% na educação básica, né? Assim, já tem uma dificuldade de ter fonte de receita para aumentar esse investimento. Então, enfim, eu só queria aqui um pouco aproveitar essa plateia para a gente falar um pouco sobre esses mitos todos. Também tem o mito da tecnologia, que agora está sendo super desbancado. Eu estou super feliz, porque finalmente está saindo muita pesquisa mostrando que você fazer um tablet ou um computador por aluno foi o maior fiasco dos últimos 20 anos. Isso diminuiu a aprendizagem tremendamente. Você lê o livro físico, né? Tem algumas pessoas aqui de editoras, você lê o livro físico, você escrever à mão, isso traz muito mais aprendizagem, tá? Assim, super, olá, bom dia, isso está super agora registrado na ciência, então assim, tem muita pesquisa saindo. A gente tem também nessa tentativa de buscar, né, o santo graal, a bala de prata, a solução mágica. Vamos gamificar a educação brasileira, a gente precisa tornar a educação uma coisa divertida, a gente precisa facilitar a educação dos alunos. E, na verdade, gente, esse vai ser o tema do meu próximo artigo. Na verdade, é o contrário. Essa é uma outra falácia. A gente não tem que facilitar. Porque quando que a gente aprende? É quando a gente queimou, assim, a gente ficou ali pensando num problema de matemática, por exemplo. Vocês já devem ter vivido isso 1 milhão de vezes. Em matemática, de escrever uma poesia, de escrever um texto, né, de você conseguir interpretar um fenômeno natural. O que acontece no nosso cérebro? Você está ali, você pensa, aí você conecta, aí você fala, isso às vezes é doloroso do ponto de vista até de energia corporal, né? Porque o cérebro consome 20% da nossa energia. Então tem assim, puxa energia. E aí você consegue fazer as conexões cerebrais para poder falar, agora consolidou um novo aprendizado. Porque eu aprendi. Eu fui capaz, sozinho, porque a gente ainda não tem, e tomara que nunca tenha, um chip que você coloca na tua cabeça, que aí você vai lá e você aprendeu. Você não aprendeu. Na verdade, você pode até ter feito ali você introjetou ali um monte de informação, mas você não aprendeu. Aprender custa energia. Então, a gente não tem que facilitar. Na verdade, o bom professor, ele problematiza, ele dificulta, ele puxa o aluno. Né? Então, a gente também passou os últimos 20 anos, meio que assim, essa lógica do mundo privado, que assim, olha, a tecnologia ela facilitou os processos na empresa, então, por que não? E a gente realmente viveu isso na educação. Não deixo de repetir isso, eu estou feliz de que finalmente está sendo pesquisa para mostrar que isso não é verdade no campo da educação. No campo da educação, a tecnologia não tem que entrar na sala de aula para facilitar a aprendizagem. Aprender custa cognição. A gente tem que desenvolver a cognição dos alunos e não reduzir com esse sequestro cognitivo que está acontecendo com redes sociais, com essa coisa de você facilitar. Os alunos estão deixando de ter memória, eles estão deixando de ter concentração, de ter foco. A gente está perdendo muito, é uma geração que está perdendo muito por conta dessa falácia de que a gente tinha que facilitar a aprendizagem. Né? Tem a história assim, do Duolingo, né? Que você gamifica e você vai aprendendo. Aquilo você não aprende. No máximo, você aprende algumas palavras, mas você não está sendo formado numa outra língua. Você não está aprendendo uma nova língua. Você está ali conseguindo navegar num game de outra língua, né? Que usa aquisição de vocabulário em outra língua para você subir de pontinhos naquela plataforma. Aquilo ali não é aprender uma nova língua. Né? Então, esse aqui também é um outro mito que eu acho que a gente tem que sempre reforçar. O trabalho dos professores é muito difícil. Eu estava em Porto Alegre ontem, numa plateia de muitos professores, e eles falaram justamente isso. Assim, olha, os alunos eles querem musiquinha, eles querem professor show, eles querem um professor engraçado. Por quê? Porque eles estão viciados nessa dopamina da diversão, de que todo conteúdo tem que ser divertido. E nem sempre o conteúdo para você aprender tem que ser divertido, ele tem que ser interessante, ele tem que instigar o aluno, ele tem que instigar a curiosidade. Nem sempre o aluno ele vai ficar com um sorriso no rosto. Muitas vezes você vai falar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Depois você vai lá e tem uma eureka.
Então, quando a gente consolida a aprendizagem, é quando a gente tem esses momentos de eureka que a gente tem várias vezes, mas que nem sempre são divertidos. Então, assim, até para quem tem filho, neto, acho que é levar essa mensagem, assim, olha, não adianta, nem tudo é divertido. O mais importante, o contado Caligares que falava isso, né? Assim, a gente não tem que ter uma vida feliz, a gente tem que ter uma vida interessante. Né? Eu uso essa imagem também para a educação. Nem tudo é feliz, é alegre, é divertido, mas tem que ser interessante. Sabe? Você está ali, você está instigado, você está querendo... Então, enfim, só aqui para também dar uma nivelada nessa parte dos mitos, que eu acho que a gente sempre tem que aproveitar essas oportunidades para falar sobre isso. Bom, então, depois a gente pode debater sobre todos eles. Sobre Plano Nacional de Educação e Sistema Nacional de Educação, os dois têm muito a ver com esses mitos todos que eu acabei de falar. O Plano Nacional de Educação é o terceiro que a gente tem. É um plano que ele é mais maduro do que os outros anteriores, é um plano mais maduro porque ele tem um sistema de acompanhamento que ele pode funcionar ou não, depende da gente, né? Assim, o acompanhamento é aquela história, a gente vai ter pelas metas do PNE, por todas as metas, objetivos, estratégias que o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, traz, a consequência de alcançar ou não alcançar aquelas metas é uma consequência, de novo, que depende muito da gente, depende da imprensa, depende dos tribunais de contas, depende do Ministério Público, depende de quem pode cobrar esses governadores, esses prefeitos em relação aos seus resultados. Mas, diferente do PNE anterior, que as metas eram metas brasileiras, eram metas de todo o país, então era fácil se esconder. Você olha... eu não atingi, o outro teve um resultado melhor, mas assim, olha, isso aqui é do Brasil, não tem nada a ver com isso. Assim, olha, eu sou um pedacinho tão pequenininho, ninguém tinha como cobrar do governador da Bahia, ou do governador de São Paulo, ou do prefeito de Peruíbe, ou do prefeito de Araguari, o resultado dali, sabe? Agora não, o PNL está trazendo metas para cada estado, para cada município, que convergem na meta nacional. Então, isso é uma coisa, é um instrumento que o PNE deu para a gente. Para a gente, sociedade civil, para a gente, empresários, para a gente, imprensa, para a gente, Tribunal de Contas, que vai ser muito fundamental, vai ser muito importante na cobrança dessas metas. Então, assim, meta é importante porque dá uma clareza, mas meta sem cobrança, ela pode gerar um desengajamento. E, assim, você ser um governador e prefeito engajado na educação não é tão simples. Tem muito discurso. Se você perguntar para qualquer político do Brasil, assim, educação é importante, eles vão dizer, claro, lá no meu estado a gente fez tal coisa, a gente inaugurou tal coisa. Então, eles vão fazer isso. Isso é muito comum, ninguém nega, né? Assim, ninguém é louco de falar que a educação não é importante, porque isso está, né, presente na opinião pública. Mas, de verdade, quando a gente vai olhar com lupa, nem todo governador e prefeito realmente coloca o seu capital político para, por exemplo, segurar a indicação política para diretor de escola, que é uma coisa muito importante. A gente ainda tem indicação política para ser diretor de escola. Sendo que ser diretor de escola, e aqui eu juro que eu não estou exagerando para vocês, assim, ser diretor de escola é mais difícil do que ser presidente de banco. É mais difícil. É muito difícil, gente. Porque a gente está mexendo ali com funcionários, com pessoas, com profissionais que você recebe da secretaria. Não é você que escolhe. Imagina você estar numa empresa que você não escolhe os teus profissionais. Imagina. Você ter que ter Você tem uma legislação da administração pública que tem muito mais amarras. Você tem que trabalhar com um público, né, com seus alunos de escola pública, que vem com uma série de defasagens, e muitas vezes defasagens que vêm de casa. É diferente de aluno que tem um nível socioeconômico maior. É muito diferente, gente. A gente está falando aqui de vulnerabilidades sobrepostas. Então, é muito mais difícil você trabalhar, porque, enfim, depois acho que vale uma outra fala só sobre o impacto do socioeconômico na aprendizagem dos alunos. Não é o dinheiro que está no bolso da mãe e do pai. É o impacto da riqueza cultural, social, do capital social que os nossos filhos, netos têm. É uma situação muito diferente das crianças e jovens da escola pública.
Então, eles têm menos oportunidades para aprender fora da escola. Então, enfim, então imagina uma situação em que é mais difícil, é muito difícil você gerir uma escola, gerir bem uma escola, e aí você bota um político para gerir aquela escola. Ou aquele professor que foi teu cabo eleitoral e que distribuiu o santinho, então eu vou te dar, em retorno, você vai ser o diretor da escola. Então, a gente ainda tem esse tipo de situação no Brasil, mas para você ter um político não fazendo uso da educação de forma política, blindando politicamente, cobrando o secretário ou a secretária, fazendo reunião. Outro dia, de uma capital grande, a gente fez o planejamento estratégico da Secretaria de Educação, e a gente foi apresentar, e o prefeito estava ali do meu lado, e era uma apresentação de 2 horas. Tinha uma apresentação, depois tinha uma fala final dele, aí ele virou para mim e falou assim, Priscila, duvido que outro prefeito fique 2 horas, você sabe, olha, eu estou aqui há 2 horas numa reunião com a Secretaria de Educação para falar do planejamento. Eu falei, tem um monte. Assim, tem muito prefeito que coloca muito mais horas semanalmente. Mas, assim, para alguns prefeitos é algo assim excepcional. Estou 2 horas dedicando para a educação. Olha só, uma capital grande. Então, a gente tem uma situação que realmente você colocar energia de gestão, de cobrança, de fazer mudança, custa. Assim, como a educação, o resultado imediato não dá o voto imediato, e a lógica é a lógica dos 4 anos, se a gente não cobra, a tendência é o político colocar menos esforço, ênfase e atenção na educação. Então, por isso que o Todos existe. O Todos existe para ficar ali enchendo o saco dos caras mesmo. Assim, a gente tem que cobrar o tempo inteiro. Eles ficam bravos com a gente recebe ligação assim, muito, muito assim, desagradável mesmo, quando sai notícia no jornal, quando a gente tem crítica. Mas se a gente não fizer a crítica, a gente distensiona muito. Né? Então tem que criar essa tensão constante na educação brasileira para poder criar essa vontade política de fazer. Né? Então, o PNE, a gente tem essas metas, e eu queria destacar uma meta, que é uma meta muito importante, que ela é uma novidade desse PNE, que a gente não tinha nos outros, que é zerar abaixo do básico. Então, o que significa isso? Isso não é apenas uma herança da pandemia. Né? A gente tem no Brasil, quando a gente olha para a desigualdade, o SEMPEC já tem muitos estudos sobre isso. Né? Quando a gente olha para a desigualdade educacional do Brasil, a gente tende... A primeira abordagem, a primeira leitura é assim, nossa, é a desigualdade regional. Nossa, olha como a gente tem... o Ceará está muito melhor do que Sergipe. Ou como o Espírito Santo está muito melhor do que o Rio de Janeiro. Você tende a fazer essas análises mais macro. Mas a desigualdade maior que a gente tem, a dispersão maior, está dentro das escolas e dentro das salas de aula. Então, e essa dispersão, né, essa desigualdade, ela vai aumentando com a escolaridade, né, com na trajetória escolar desses estudantes. Então, a desigualdade educacional numa sala de aula de 1º ano do ensino fundamental, ela é menor do que lá no 9º ano do ensino fundamental. No 9º ano do ensino fundamental, a gente tem uma realidade no Brasil, por uma série de razões, e a pandemia acentuou isso, que numa sala de aula de 9º ano, você tem alunos que estão no nível de aprendizagem de 9º ano, de 8º, de 7º, de 6º, de 5º, de 4º, de 3º, de 2º, de 1º. Então, você tem, de fato, alunos que ainda não estão alfabetizados no 9º ano. Então, essa dispersão, ela é muito, assim, é um crime educacional que a gente comete com essas crianças e com esses jovens. Porque a gente pode ter essa melhoria na aprendizagem, mas ela também pode significar, e ela tem significado no Brasil, que uma parcela está aprendendo, a outra não. Lembra que eu falei para vocês, logo no começo aqui, que a gente está com 62% das crianças plenamente, com aprendizado pleno no final do 5º ano em língua portuguesa? Isso significa que a outra parte, 38%, não está.
Então, lá no 5º ano é 38%. Esses 38% são crianças que estão no nível de 4º, de 3º, de 2º, de 1º. Esses 38%, eles vão crescendo ao longo da trajetória, até chegar no 9º ano e até no ensino médio, com uma diferença dentro de uma mesma sala de aula, numa mesma turma, você tem diferenças muito grandes. Então, e o Todos trabalhou muito para introduzir essa meta no Plano Nacional de Educação, que a gente tem que zerar, e essa é uma meta possível, zerar abaixo do básico em cada etapa da educação pública brasileira. O que isso pode gerar se a gente fizer a cobrança? A gente tem que criar uma obsessão das gestões educacionais para olhar os alunos que estão ficando para trás. Então, não adianta você carregar uma média. Você tem que zerar todo aluno. Então, só para também, às vezes a gente fala achando que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, né? Existem 4 níveis de aprendizagem. Tem o nível inadequado, abaixo do básico, básico, proficiente. Tá? Então, são 4 níveis de aprendizado. Esse básico é aquilo que a gente chamava assim, você está na média? Assim, eu tirei a média. Então é isso, assim, eu estou acima da média. Significa que eu aprendi pelo menos o básico para conseguir andar para os próximos anos. Eu tenho aprendizagem suficiente no 6º ano para aprender aquilo que é do currículo do 7º. Se eu ficar abaixo do básico, eu vou para o 7º e não consigo aprender o conteúdo do 7º. Deixa eu dar um exemplo muito fácil de entender. Não dá, gente, é impossível você aprender equação do 2º grau se você não consolidou a aprendizagem de equação do 1º grau. O conceito de equação. Né? O conceito de equação que você tem uma parcela que é igual a outra. Se você não entender que você tem ali os x, os y, se você não entender o conceito de equação, e se você não conseguir resolver a equação do 1º grau, é impossível você resolver a equação do 2º grau. Se eu não consolidei a aprendizagem de multiplicação, eu não consigo aprender potência e raiz quadrada. É impossível. Então, isso em todas as disciplinas a gente tem a mesma situação. Matemática é mais fácil de visualizar, mas a gente tem isso em todas as disciplinas. Então, o PNL traz essa meta, que ela é muito importante, que assim, nenhum aluno pode ficar para baixo do básico. Então, o esforço da escola tem que ser de recomposição da aprendizagem. Na pandemia, no pós-pandemia, isso ficou muito forte, essa discussão. Mas ficou muito forte sem descer em todas as redes. Nem todas as redes de ensino realmente fazem recomposição da aprendizagem. Então, isso significa que, olha, tem que ter as avaliações, você tem que classificar os alunos daquela turma e ter intervenções pedagógicas diferenciadas. Um aluno que ficou muito para trás é uma intervenção. Um aluno que está no ano correto, né, com a aprendizagem correta, ele precisa ser desafiado. Porque se o professor, o que acontece é que hoje ele dá aula para um grupinho pequeno de alunos, que são os alunos que são do currículo dele. Então, ele está lá dando biologia de 8º ano. E a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Tem lá um currículo que precisa ser seguido. Ele está lá dando os conteúdos de biologia de 8º ano e tem alunos que não estão entendendo nada. Tem muita sala de aula que a maioria dos alunos não está entendendo nada. Mas o professor tem que seguir. Né? Então, ele está lá dando aula para uma parcela muito pequena dos estudantes. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, e essa meta aponta para isso, é olhar para aqueles que ficaram para trás para terem intervenções específicas. Então, o Plano Nacional de Educação traz isso, depois até queria escutar também da Lelê o que ela, Ana Helena, ela traz de destaques. Tem muita coisa legal. Eu acho que faltou uma ênfase grande em formação de professores. Eu acho que o plano ele é tímido em termos de professores. Professores, eu acabei de falar, né, não tem bala de prata. Mas o que mais se aproxima de uma... que poderia ser uma bala de prata, mas também não é, mas que mais se aproxima, é formar bem professores. Né? É meio intuitivo isso, né, gente? No fundo, quem está ali na sala de aula no dia a dia? É o professor e o aluno. Se o professor estiver bem formado para dar uma aula incrível e garantir que todos os alunos aprendam, a gente tem metade do caminho andado. Né? Não é tudo,
mas é uma grande parte. E a gente ainda tem, assim, a Ana sabe disso, assim, eu particularmente virei assim, uma obcecada por esse tema. A gente tem que acabar com o EAD na formação de professores. Só para vocês terem uma ideia, 80% dos atuais estudantes de licenciaturas estão em cursos 100% EAD. 100% EAD. Você sabe como que é hoje se formar para ser professor? EAD, Educação à Distância. Obrigada. Educação à distância. Sabe como que é essa educação à distância? Eu fiz questão de ver como que essa coisa funciona. Ali, presencialmente. O aluno recebe no celular dele um PDF. E ele lê enquanto ele está no ônibus indo para o shopping center ser atendente de loja. É assim que a gente está formando professor. Ele está aprendendo enquanto ajuda a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Está lá, lendo lá o negócio. Não tem prova, é um quiz. Gente, assim, é um absurdo o que está acontecendo na educação brasileira. O presencial é maravilhoso? Nem todo presencial é maravilhoso, mas eu posso garantir que o presencial mediano é muito melhor do que o EAD, e não tem EAD bom. A galera do EAD fica querendo provar que o EAD é maravilhoso. Gente, a gente acabou de ver na pandemia que a aprendizagem dos estudantes despencou. Não tem como você garantir a aprendizagem, ainda mais a profissão docente, que é uma profissão muito relacional. Você tem que saber transitar entre pessoas, né? Entre humanos, tem que saber ler o olho, tem que saber, eu estou perdendo audiência ou não estou perdendo audiência? Assim, a audiência no sentido de assim, olha, os alunos estão engajados ou não estão engajados? Agora é a hora de soltar uma pergunta? Agora é a hora de você fazer grupos? Agora é a hora de fazer sala de aula invertida? O que é? Né? Então, isso, assim, para você conseguir consolidar no professor a competência, né, das didáticas específicas da matemática, da física, da química ou da pedagogia, né, para os primeiros anos, isso é uma formação profissional muito, assim, ela não é trivial, assim. A gente tende a achar que basta gostar de matemática para ser um bom professor de matemática, ou basta ter jeito com criança para ser uma boa professora de educação infantil. E assim, a gente precisa de muita metodologia de ensino. Muita, né? Enfim, então eu acho que o PNE ele foi tímido nisso. Ele poderia ter apontado mais fortemente para presencialidade, para um currículo de formação de professores que realmente prepare para a profissão, que é a mais difícil de todas também. Sim, a gente trivializou demais, precarizou demais a formação dos professores, e que é um profissional... Não é à toa que os professores estão ficando doentes, né, tem um adoecimento de professores, porque eles são ali, eles têm uma formação insuficiente, condições de trabalho também muito desafiadoras, eles querem fazer o trabalho deles, eles estão vendo que os alunos não estão aprendendo, isso adoece professor, né? Então está crescendo muito o adoecimento de professores. Isso já vinha de antes, mas está aumentando isso no país. Então eu acho que o PNL foi tímido em relação a isso. Depois até queria escutar a Ana as opiniões que ela tem em relação ao PNE. Sobre o Sistema Nacional de Educação, e aqui eu encerro e a gente faz uma roda. O Sistema Nacional de Educação, muita gente fala que é o SUS da educação. Eu já escrevi dizendo que não é o SUS da educação, é diferente, né? É muito diferente. O SUS, ele é realmente um sistema. O Sistema Nacional de Educação, ele é mais uma governança. A gente tem uma governança que se estabeleceu na educação. Então, você tem ali a previsão de, por exemplo, as comissões bipartites e tripartites. As bipartites são Estado com os municípios do seu território, e as tripartites é União, Estados e municípios. Então você tem ali instâncias de pactuação, fala em relação à avaliação, recursos, gestão, mas não chega a ser um sistema, né? Mas ele estabelece uma governança. Não estou tirando a importância do Sistema Nacional, a gente trabalhou para burro, para tirar o Sistema Nacional de Educação do papel, para ele ser aprovado. E eu nem acho que no campo da educação a gente tem que ter algo tão amarrado como na saúde, porque a educação ela tem que ser um pouco mais porosa, né, na sociedade, nas experiências. Então, mas, enfim, existe essa comparação
que é feita de vez em quando, eu discordo dessa comparação, mas para efeitos de comunicação, muita gente fala isso. Assim, olha, o Sistema Nacional de Educação é como se fosse um SUS da educação, né? O problema disso é que acho que a gente cria uma expectativa em relação ao Sistema Nacional de Educação, daquilo que o SUS representa para a saúde brasileira. O SUS, realmente, assim, se a gente acabar com o SUS, se por um decreto acabarem com o SUS, o sistema público de saúde, ele desaba. Na educação, se tirar o Sistema Nacional de Educação, a educação não desaba. Então, é diferente, tá? Então, tem uma natureza aqui um pouco diferente, mas é uma legislação que deu um passo adiante na questão da governança. A gente tem também esse é um outro desejo, que eu acho que está muito mais no campo do desejo, né? Mas não tem evidência nenhuma em relação a isso, de que, olha, então será que se a gente controlar tudo, né? Se o governo federal for um governo muito forte, controlar toda a educação brasileira, aí a gente vai reduzir a desigualdade, a gente vai conseguir melhorar a oferta. E, na verdade, a experiência que a gente tem no Brasil, a evidência que a gente tem no Brasil e fora do Brasil, é que a descentralização coordenada é o melhor caminho de gestão. É você, na verdade, dar mais poder para a ponta. No campo da educação, você dá mais poder para a ponta e menos para os órgãos centrais, dá mais resultado. Né? Porque é lá na ponta que você tem a gestão escolar, que você tem os órgãos regionais, você está vendo ali a população. Enfim, de novo, a educação não é... Vou dar um exemplo, pode parecer meio bobo, mas às vezes ele funciona para a gente entender, que é o seguinte. Vamos comparar uma política educacional com, por exemplo, uma campanha de vacinação. Uma campanha de vacinação ela é extremamente protocolizada. Assim. Você tem protocolos muito, muito claros. Então, você tem lá no Ministério da Saúde, você tem uma decisão de compra de uma vacina, introdução de uma vacina, ou compra de um lote de vacina, ou lotes de vacina. Você define lá no governo federal quais são os públicos prioritários. Então, olha, essa vacina aqui vai ser para público 65+, ou vai ser para criança. Então, você tem lá uma decisão no governo federal. Essa decisão, ela desce para estados e municípios, dizendo o seguinte, olha, a gente vai ter essa vacinação, vai chegar nos postos de saúde, o protocolo é, acima de 65 anos, 2 ml desse frasquinho, esse frasco tem que estar refrigerado entre 2 e 8 graus. Esse é o protocolo, isso de saúde. Quando a gente está falando o seguinte, olha, a gente tem que ter uma política de alfabetização no Brasil, você está trabalhando, não é com uma criança ou um idoso que vai uma vez no posto de saúde, recebeu a vacina e vai embora. A gente está falando de um processo de crianças que estão lá o dia inteiro, indo todos os dias, professores também indo todos os dias, que precisam ser formados, não tem um protocolo, está aqui um protocolo, Wanderson, está aqui um protocolo para você aplicar, para você alfabetizar as crianças. Não tem isso. Você tem que ter formação daquele professor e você tem uma cadeia de implementação não protocolizada, uma cadeia de implementação muito grande, que envolve muitas pessoas, que basta uma pessoa não concordar ou não querer fazer, que aquela cadeia ela se interrompe. Na vacinação, a enfermeira não vira e fala assim, eu não vou dar 2 ml para o Hélio, não. Ele está com cara de que ele precisa de 5 ml. Não tem isso. Na educação, você tem que ter isso. Você tem que falar assim, o Hélio está precisando de mais estímulo. Eu vou chamar o Hélio, sai lá de trás, vem aqui para frente, que eu quero dar mais atenção para você. Eu vou perguntar coisas para eles. Não tem protocolo, você não pode botar um protocolo para seguir. Então, no campo da educação, você tem algo que é muito importante, que não é populista. Às vezes tem gente que fala assim, o secretário fica chamando toda hora todo mundo para conversar, é populista, fica fazendo evento. Mas não é, porque você precisa ter essa interação o tempo inteiro. Porque o Luiz tem que estar engajado para ele implementar a política, ele tem que acreditar na política. Se ele não acreditar, ele vai boicotar. Ou ele não vai fazer, às vezes não é nem por maldade, ele simplesmente não vai fazer. Ou todo mundo tem que estar formado para fazer aquilo que não tem protocolo tão fixo para fazer. Então, no campo da governança da educação brasileira, a gente precisa mesmo ter instâncias de governança para poder ter as pactuações prévias, mas é lá na ponta que a coisa acontece mesmo. Né? Então, por isso que é diferente o Sistema Nacional de Educação do SUS.
E tem que ser diferente mesmo. Tá? Então, eu não gosto da comparação, mas para efeitos de comunicação, para todo mundo entender que alguma coisa parecida foi aprovada, mas não é exatamente isso. Então, o Sistema Nacional começa a ser implementado nesse ano. A gente ainda não tem uma experiência de ter implementado o Sistema Nacional de Educação, a gente vai começar a observar isso nesse ano. A gente tem advogado muito para ter metodologia de pactuação prévia mesmo nessas instâncias, senão, assim, como tudo, pode ser usado para você reter poder. O Sistema Nacional de Educação pode, nessas instâncias todas, a tripartite, as bipartites, elas podem servir para protelar decisões, não fazer. Então, assim, isso que a gente tem que sempre ter em mente. Assim, deixando solto, pode dar muito errado. Então, tem que ter assim, uma vigilância, no bom sentido vigilância, né? Assim, tem que ter um acompanhamento daquilo que está acontecendo nessas instâncias todas, porque a gente pode ter um tiro pela culatra também, dessas instâncias todas, de criar mais burocracia do que aquilo que a gente já tem na educação brasileira. Então, é isso, assim, o resumo da ópera toda é esse. Enfim, acho que aqui, Luiz, não sei se a gente pode agora partir para perguntas, e a gente faz aqui um bate-papo. Obrigada, gente. Priscila, parabéns, muito boa para a sua palestra, muito interessante, especialmente chamando a atenção de que as coisas não são tão ruins como se fala. Eu acho que uma das coisas que poderia ser importante, que a gente lutou para ter na área de saneamento, que é uma outra área em que o Brasil é atrasado em relação aos países desenvolvidos, foi o ranking. E até se criou uma instituição específica que faz todo ano um ranking dos piores e dos melhores de saneamento. Trata Brasil. Eu acho que a gente podia ter uma Educação Brasil que fizesse essa relação, porque eu conheço bem a Bahia, e a Bahia é péssima, não só em educação, como também em segurança e outros aspectos. A Bahia está atrasada. E o Piauí, o governador esteve conosco recentemente, fez uma palestra muito interessante. É o único governador que eu saiba na história do Brasil que é formado em matemática e doutor pelo Instituto de Matemática Aplicada. Né? Então, a gente tem essas diferenças estaduais, e eu acho que um ranking estadual, e mesmo o ranking dentro de cada estado, seria uma forma de estimular, né? Para ser o melhor, e não para ser o pior, como tem alguns aí. A gente vai comentando cada uma. Bom, enfim, a Ana talvez tenha uma opinião diferente da minha, não sei. Eu acho que tem que ter mesmo. Assim, acho que a gente perdeu um pouco isso. No começo, quando o IDEB surgiu, tinha muito ranking do IDEB. Você pode ter críticas, porque você fala assim, e tem críticas legítimas a ranking, que é assim, puxa, mas você está comparando laranja com banana, porque você está aqui... Isso, né, no começo, o IDEB vai fazer 20 anos ano que vem, né? Ele é de 2007, quando ele começou. Você pode falar assim, poxa, mas você está comparando um estado, vamos pegar aqui o Piauí, né? Um estado que tem um investimento por aluno muito mais baixo, que tem um nível socioeconômico muito mais baixo, com São Paulo. Corta para 2026, Piauí sobe muito mais do que São Paulo. Então, assim, eu não acho que tem que ser uma desculpa a questão do nível socioeconômico. Ele ajuda a explicar, muitas vezes, por que é mais difícil. Mas acho que a gente tem que dar mais ênfase ainda, assim, olha só, mesmo com o nível socioeconômico mais baixo, mesmo com o investimento mais baixo, olha o que o Ceará fez. O Ceará, ele não é só Sobral. A gente tende a achar, né, a gente sempre pensa Ceará, Sobral. O Ceará não é só Sobral. O Ceará tem muitos municípios que estão ali no topo do ranking do IDEB. E eu acho que quando a gente deixa de falar isso, essa subida toda, ela deixa de ser reconhecida. Eu acho que a gente tem que criar, assim, tem que contextualizar, acho que a gente não pode ser injusto. Por exemplo, o Rio Grande do Sul passou pela enchente. Na primeira divulgação do ICA, que é o indicador criança alfabetizada, aquela região ali, metropolitana, Porto Alegre, a grande Porto Alegre,
ela sofreu muito, né, com a enchente, então a alfabetização das crianças teve queda. Esse é um outro assunto, né, que é o impacto das mudanças climáticas na educação pública brasileira, que aumentou muito. A gente está com uma média de 20 dias das escolas fechadas por ano, de um ano letivo de 200. Então, é 10% de fechamento de escola, de perda de exposição à aprendizagem só por conta de mudança climática. Mas voltando, assim, a gente tem uma situação que ela é boa no Brasil. Eu gosto dessa situação, que é o seguinte: quem está mais avançando são estados e municípios que não estão numa situação privilegiada socioeconômica. Você olha assim, e também tem estados que aproveitaram o nível socioeconômico mais alto para poder crescer. Paraná tem um PIB per capita, né, uma renda per capita maior do que a média brasileira, e é o estado junto ali com Goiás que meio que empata no ensino médio. Ótimo, Goiás também é, né, uma potência agrícola, você tem um investimento muito grande, então acho que tem algo que é importante dizer. Outra coisa que também eu acho que lá atrás não tinha e que agora tem, e que também acho que não pode ser uma desculpa mais, é que o novo Fundeb ele é muito mais redistributivo. 20 anos atrás, a gente tinha Fundef e Fundeb. O novo Fundeb, né, para quem não sabe, assim, no Brasil, isso aí é super estudado por países do mundo inteiro, e o BID, Banco Mundial, defendem muito isso em outros países, que é um sistema de redistribuição dos recursos da educação. Então, você pega, por exemplo, Niterói, que tem royalty de petróleo, tem muito dinheiro, e Niterói não tinha boas gestões até um tempo atrás, agora está com uma boa gestão, acho que vai subir. Mas não tinha por muito tempo, resultado lá embaixo, mas com muito dinheiro. Carajás, lá no Pará, muito dinheiro, pouco resultado. Em compensação, os municípios do interior do Piauí, do interior do Ceará, fazendo um trabalho excepcional e não tinha dinheiro. Cada centavo que você botava lá, rendia o dinheiro lá e não recebia. O novo Fundeb ele é muito mais redistributivo, então ele, de uma forma meio grosseira falando, ele capta dinheiro de municípios que têm excedente para colocar em municípios que têm uma ausência de recursos. Então, essa diferença que antes era de 12.000% de investimento entre quem investia mais e quem investia menos por aluno no Brasil, era 12.000%, agora é 300%. 300% é coisa pra caramba. Se você pegar quem investe mais e quem investe menos, tem gente que investe 3 vezes mais do que quem investe menos. Ainda é uma diferença muito grande, mas era 12.000%. Então, de fato, a gente tinha uma desigualdade de investimento muito maior no Brasil. Agora, eu não acho que não tem mais tanto. Eu acho que tem que falar. Porque quando eu vejo um governo como o do Piauí fazer um trabalho excepcional, se a gente não for capaz de dizer o seguinte, olha, o Piauí é o estado que mais melhora na educação, o governador Rafael Fonteles vai ter um momento e vai assim, gente, eu fiz, ninguém me reconheceu, eu vou colocar atenção para outras coisas. A educação é incapaz de me reconhecer? É óbvio, gente, todo mundo trabalha com um sistema de ônus e bônus na cabeça. Vale a pena ou não vale a pena? A gente está o tempo inteiro calculando isso. Eu acho que a gente tem que fazer mais, eu concordo com você. Só concluindo a pergunta do Mário, dentro dessa tua avaliação, o indicador básico para fazer o ranking seria o IDEB? Essa questão das avaliações, isso aqui também rende, porque as avaliações elas são muito precisas, na alfabetização, no 5º ano. No 9º elas começam a não ser mais tão precisas assim, no ensino médio elas são bem pouco precisas. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque senão isso aqui dá pano para manga, que é o seguinte. O aluno se você coloca uma prova para uma criança de 8 anos fazer, ou uma criança de 11 anos fazer, ela vai fazer, certo? Assim, é meio que da dinâmica da infância, da idade e tal. Qualquer atividade, as crianças se engajam, fazem e tal. Ali no 9º ano, a gente já está falando de adolescentes, e no final do ensino médio, a gente está falando de um aluno que já está saindo da educação. Aí você dá uma prova que fala assim para ele, essa prova não vale nada, não vale, né? Porque é isso, o SAEB, que é a avaliação que é feita, que é essa avaliação externa, não vale nota, não vale uma vaga na universidade, não vale dinheiro, não vale nada.
Então você começa a ter um desengajamento. Então, só para dar um exemplo para vocês, o PISA, né, que é essa a avaliação internacional feita pela OCDE. Quando a gente olha o comportamento do aluno brasileiro, que isso também é cultural, né, é diferente do aluno coreano, que meio que ele é mais patriota, não sei, ele é disciplinado, ele vai lá e faz a prova. O aluno brasileiro, como não vale nada para ele vai se desengajando. Então, por exemplo, quando você pega a primeira questão do PISA, 80% dos... E as questões do PISA, elas não começam fáceis e vão ficando difíceis. Elas são misturadas, que nem o Enem, que nem qualquer avaliação. Quando você pega a primeira questão, 80% dos alunos coreanos acertam e 60% dos brasileiros acertam. Não é tão ruim, não. O que acontece ao longo da prova? O aluno coreano ele mantém esses 80% aqui. O aluno brasileiro ele vai caindo assim, ó. E depois do intervalo, que o intervalo é o tempo mínimo que você tem que ficar na prova. Depois do intervalo você pode entregar a prova. O aluno brasileiro ele vai caindo, aí chega no intervalo ele chuta tudo, faz assim, ó, chuta e entrega. Aí a gente despenca na avaliação do PISA muito por conta disso, assim. Isso é pouco falado até. Não é por outra razão. A gente teve uma conversa com o ministro Camilo Santana, né, o ex-ministro, sobre isso, assim, e por isso que ele está colocando, não é ainda uma solução perfeita, tem muita coisa que ainda tem que fazer, mas ele está colocando o Enem para avaliar o ensino médio, e não o SAEB, que era aplicado no final do ensino médio, que não valia nada para o estudante. E a gente fez esse pedido para o presidente do INEP, né, que é o Manuel Palácio, assim, ó, vocês do INEP, mais ninguém no mundo consegue fazer isso, mas vocês do INEP conseguem pegar a identificação do aluno, pegar o mesmíssimo aluno que fez o SAEB e que fez o Enem. Compara as notas que eles tiveram em português e matemática, que são as disciplinas que tem no SAEB. Né? Aí eles fizeram esse estudo. O que mostra esse estudo? Uma boca de jacaré enorme, que é o seguinte: o aluno que não aprendeu, não adianta, ele vai mal no Enem e no SAEB. Não adianta, sério, ele não aprendeu, não tem mágica, ele está ali. A diferença entre Enem e SAEB é muito pequena. Mas o aluno que aprendeu bastante, a diferença entre Enem e SAEB é gigante. Porque no Enem ele deu sangue, no SAEB ele entregou de qualquer jeito, ele chutou tudo. Então, a gente está com essa diferença e agora vai ser a primeira vez que vai ter a aplicação do Enem valendo como avaliação externa, também para poder medir resultado. Não vai ficar perfeito, tem muita crítica, né? Um desafio parametrizar, eles estão fazendo isso, né? A gente está ajudando nisso, inclusive. É um desafio, mas fiz uma volta meio longa para te responder. O IDEB, como ele é um indicador sintético de proficiência, que é essa aprendizagem medida pelo SAEB, agora pelo novo Enem, e a aprovação, taxa de aprovação, a taxa de aprovação, meio que assim, acho que o Brasil já gastou toda a gordura que tinha que gastar, né? As gestões todas já estão aprovando bastante. A aprendizagem é o grande desafio. A gente tem feito uma conversa no INEP, não sei se a gente vai conseguir emplacar isso. Até podia pedir ajuda aqui do CEIPEC também, fazer essa pressão lá dentro. A gente estava querendo muito emplacar uma renovação do IDEB, que fosse o seguinte: se uma rede, né, porque o IDEB ele pode ser da escola e da rede também, né? Uma rede que conseguiu fazer um deslocamento dos alunos que estavam mais embaixo e conseguiu colocar esses alunos para cima do básico, tem que ter uma ponderação que premia quem fez esse deslocamento do que quem fez simplesmente melhorou a média no geral. Porque às vezes você pode melhorar a média só dando atenção para os melhores alunos. Você pega assim o quartil dos melhores alunos, dá uma injeção, né, só dá aula para eles, foca neles, esquece o resto, você vai melhorar a média. Você pode melhorar o IDEB aumentando a desigualdade intraescolar e dentro de cada turma. Então a gente vem tentando convencer o INEP a ter um acelerador de resultado, assim, valer mais se você não deixar ninguém para trás, e não só a média como um todo. Mas a gente o todo está produzindo um indicador, tem vários indicadores por aí, a gente está produzindo um indicador novo,
que é um indicador que reflete o Plano Nacional de Educação. Aí eu acho que aí ele vai ser um indicador mais completo, porque ele também é um indicador dentro de uma visão sistêmica mais ampla, e a gente vai começar a fazer uma cobrança maior de... Aí é ranking mesmo. Assim, é ranking, eu acho que a palavra ranking acabou ficando carregada de um sentido muito negativo, mas, na verdade, se a gente muda a palavra, usa outra palavra, olha, a gente tem que ser capaz no Brasil de dizer quem está fazendo um bom trabalho, quem está fazendo um mau trabalho. Especialmente em ano de eleições. E quer ver uma outra coisa também que eu acho que a gente tinha que fazer mais? O PNBE podia fazer isso, a gente podia fazer uma grande coalizão de várias organizações fazendo isso, é premiar, é chamar o cara para o palco, é premiar governador. A gente tem medo de premiar político. A gente tem medo porque a gente fala assim, putz, a gente premia um político, aí no dia seguinte ele está envolvido no caso Master. É verdade, a gente tem esse medo. É difícil, e todo mundo faz esse cálculo institucionalmente. Mas se a gente não premiar quem está fazendo... Olha, o critério está claro, gente. Eu não sei se ele está envolvido no caso Master, mas a educação melhorou. Cresceu muito a matrícula de educação integral. Está desmatando menos. A gente tem que ser capaz de premiar político, gente. Político trabalha na lógica do reconhecimento social. É isso que ele quer. Política quer duas coisas. Não quer ter as suas contas negadas, então o Tribunal de Contas, o Ministério Público é muito importante. E ele quer reconhecimento social, ele quer poder dizer, olha, eu sou o melhor governador do Brasil em educação. Eu vou fazer o seguinte, nós temos 3 inscritos aqui, eu vou passar para os 3, e aí depois 4. Vamos fazer 3? Não, mas você é o primeiro. É o Vander, depois o Luiz, depois a Soraya. O Todos pela Educação, que começou como um observatório da educação, ele é hoje uma necessidade. E eu vejo isso porque ele tem cada vez mais sido a consciência crítica das políticas educacionais brasileiras. Lá na Academia Paulista de Educação, que reúne secretários de educação, reitores das universidades, pessoas realmente que foram importantes e são ainda na educação brasileira, a gente tem tido uma grande preocupação com a qualidade do professor. Sobretudo com a qualidade na formação do professor. Há pesquisas recentes sobre qual o desejo de um menino que está no ensino médio de ingressar no magistério. É cada vez menor. E cada vez mais aqueles das classes menos favorecidas se apresentam como candidatos a fazer pedagogia. E qual pedagogia? A pedagogia à distância. Quer dizer, não é nada isso. O exemplo que ela deu, do cara no celular, no ônibus, é isso que acontece. Houve um ano em que a desistência, depois de matriculado nos cursos de educação à distância, chegou a 80%. Quer dizer, de cada 10 matriculados, 8 caíram fora. Então, é sinal que isso não é efetivo. Não é? Não é efetivo. Nós entrevistamos alguns alunos que foram estudantes à distância. Falaram, não aguentava, só mandava texto para a gente não aguentava ficar lendo aquela coisa grande e tal, e coisa. Enfim, ele não vem da base com uma habilidade de leitura e, obviamente, muito menos de interpretação. Então, você não quer extrair dele uma coisa que ele não tem para dar. Não é? Então, eu queria só, para ouvir seu comentário depois, sobre essa história da formação do professor. Sobretudo a formação afetiva dele. E não basta ele procurar emprego como aquele cara que está na frente de uma turma de menino falando. Não. É aquele que está diante de estudantes que precisam oferecer resultado. Daí ele tem que ter uma afetividade para o seu trabalho e a sua missão. Só um minutinho, Manuel. Só fazer um comentário.
eu tenho uma atuação na Escola Veracruz e no Instituto Veracruz, que tem um curso de pedagogia de altíssimo nível, muito bem conceituado, e mesmo com bolsas de 100%, a gente não fecha a turma. Tá? Então, assim, não basta a qualidade, isso é uma questão, não basta a qualidade da formação, você tem que trabalhar na atratividade do percurso para quererem ser professores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Luiz, pedir para o Luiz a complementação. Desculpa, eu acho super importante aquilo que o senhor colocou, mas tem uma característica muito importante. Esse profissional que está se qualificando como professor, ele também tem um déficit. Ele também não tem o desenvolvimento. E como que se forma? E o que ele leva para essas turmas? O que ele leva para essas crianças? Então, assim, existe toda essa questão das vulnerabilidades que vão continuar sendo cada vez maiores. Então, como que a gente conserta isso? De que forma? Não é o EAD, com certeza. Só para organizar, como a gente não tem um tempo muito longo, vou passar para o Luiz, pedir para ele ficar de pé para falar, aí passo para a Priscila e depois a Soraya e o Hélio, pode ser? Bom dia, parabéns pelo seu trabalho, achei maravilhoso. Eu sou um cara muito apaixonado pela educação, eu e a Mônica, eu tive escola, né, fui mantenedor durante alguns anos, e nesse período eu tive a oportunidade de visitar diversos sistemas, né, de educação. Fiz um tour de 39 escolas e universidades em Kerala, no sul da Índia, porque eu queria estudar o sistema. Fui para a Estônia também, a gente também estudou o sistema ali. E eu fico bastante feliz de ver porque tem uma coisa cultural, né, do brasileiro achar que a educação está péssima e tudo mais, e eu acho que você dá para a gente uma luz nesse caminho. Mas eu fico me perguntando também sobre... Eu fiz 5 perguntas, eu vou deixar uma só. Depois, eu acho que eu vou até pedir o seu e-mail depois para gerar essas dúvidas. Mas uma das questões que eu vejo no estado de São Paulo é a precarização das relações com os professores. Então, eu vejo a instituição de escolas militares, que para mim fogem totalmente, chamadas, né, militares, fogem totalmente do planejamento, do escopo central do que seria a educação pública. Vejo a precarização do EJA, né, o abandono das salas, inclusive o desvio de verbas destinadas para o EJA, sendo utilizados para outros fins nas prefeituras, e vejo a perseguição sistemática de professores também com base em ideologia e não em desempenho, que é uma loucura, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse aspecto, entre outros que eu tenho curiosidade também. Bom, então, legal que a gente vai falar aqui sobre professores. Bom, está acontecendo agora a discussão no Conselho Nacional de Educação das novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Então, essa briga está acontecendo agora. Quase foi votado, tem um pouco mais de um mês e meio, quase foram votadas essas diretrizes, não era liberando, mas assim, 40% de... Deixa eu voltar, que assim, tem uma conta que teve um decreto presidencial no ano passado que instituiu o que significa EAD. Assim, quais são as modalidades de oferta no ensino superior? Então, presencial, semipresencial e à distância. Tá? As licenciaturas, elas caíram no semipresencial. Mas o governo, e a gente também tem que saber fazer a crítica, né? O governo federal, ele meio que, assim, colocou que o síncrono, então, ou seja, se eu estou aqui falando sincronamente com o Hélio, isso conta como presencial. Então, uma aula síncrona à distância conta como presencial. Então, o que sobra de presencial? Muito pouco. Então, essa discussão agora, o que a gente está ali numa briga muito forte, principalmente com as universidades privadas, porque é isso, assim, olha, Luiz, quando você fala que no Veracruz vocês não conseguem fechar a turma, tem a questão de carreira, tem que resolver, mas também tem uma competição injusta e burra, que é o seguinte, eu posso me formar num curso que eu pago R$ 79,90, e que se bobear ainda tem um combo, eu levo 2 licenciaturas por R$ 79,90,
Por que eu vou fazer um curso que pode até ser de graça, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que estudar, tenho que fazer prova, pegar condição. Gente, eu faço à distância, eu passo sem fazer nada. Então, assim, a PUC do Rio Grande do Sul, que tem licenciaturas fortíssimas, super importante, estava com 2 alunos na licenciatura de matemática. 2. A PUC, 2 alunos na licenciatura. Por quê? Porque os alunos todos... Não, ia fechar. E não vai fechar, e eu vou contar por que não vai fechar. Mas estava para fechar. Como esse curso de licenciatura da PUC do Rio Grande do Sul estava para fechar, vários outros fecharam no Brasil. Muitos cursos bons de licenciaturas privadas estão fechando. Mas aí o que eu acho que aí é a grande sacada, né? A gente também aqui faz um pouquinho de propaganda, o Todos também ajudou muito o governo federal a modelar essa política que é a política mais importante dessa gestão aqui, é a mais importante de todas, mas é a que menos as pessoas falam, porque, né, ela tem que ainda ganhar atração e ela está com pouco dinheiro, e aí tem uma outra discussão também que a gente tinha que fazer em algum momento, que é uma crítica ao pé de meia, mas eu não acho que não é agora, mas que é o Mais Professores. O Mais Professores é uma política que fala o seguinte: se você, aluno do ensino médio, tiver uma nota acima de 650 no Enem, e ingressar numa universidade, num curso de formação de professores presencial, o governo federal vai te dar uma bolsa. Essa é a bolsa mais importante. Mais do que dar uma bolsa pequenininha para alunos que não tá resolvendo a evasão deles, que é o pé de meia, não vai, porque assim, como eles expandiram muito a base do pé de meia, a bolsa é R$200. O aluno, ele ganha R$200 em menos de uma semana de trabalho sendo entregador de delivery. Não é isso que vai segurar o aluno na escola. Então, como eles não focalizaram direito, né, eles acabaram aumentando muito a base do pé de meia, a bolsa ficou muito pequenininha. Então, o aluno que realmente evade por falta de renda, por uma questão de renda para trabalhar, ele evade do mesmo jeito. Os R$200 não vai segurar ele. Então, tem um problema de desenho enorme no pé de meia. Acho que eu tenho criticado muito fortemente, já falei isso um monte de vezes na imprensa, tal, né? Mas, enfim, é um assunto que o pessoal não gosta muito de criticar, porque é óbvio, né? Eu também. Eu acho que melhor dar dinheiro para um aluno pobre do que fazer bolsa empresário. Óbvio, óbvio. Só que o orçamento da educação não aumentou. O orçamento da educação não aumentou, o pé de meia pegou metade do orçamento discricionário do MEC. E aí o Mais Professores, que é a política mais importante, que é você... Essa sim vale a pena você investir tudo. Gente, um menino que teve uma nota acima de 650 no Enem e que escolhe licenciatura, você agarra. Você dá dinheiro para ele aqui, não, você vai fazer, eu vou te ajudar, você vai ficar numa faculdade maravilhosa, eu vou te dar um dinheiro para você não precisar trabalhar, você vai só estudar, você vai fazer estágio. A gente tem que agarrar esse aluno, né? Então, eu acho que essa é a política mais importante. A gente tem defendido muito que, ou num quarto mandato do Lula, ou no mandato de qualquer outro presidente que vier, sim, o grande foco do MEC tem que ser essa obsessão em formação de professores, porque já existe, chama Mais Professores. Existe, mas ele está tímido, está sem recursos. Mas esse é um programa que a gente, por exemplo, também como sociedade, se a gente concorda que professor é o principal, era para todo mundo estar pressionando assim, olha, ótimo, mas na discussão do Congresso, por exemplo, da PILOA, né, quando a gente fala sobre orçamento do MEC, tem que ter um lobby forte ali no Congresso nessa hora, de falar assim, olha, grande parte tem que ir para a formação de professores. Porque o que o MEC mais tem influência na educação básica é na formação de professores. Na educação básica, depois, é mais governadores e prefeitos. Agora, para formar bem professores, o MEC é fundamental. Então, tem umas birotices, eu falei de algumas no começo, né, de privatização, tá, mas tem outras, né? Tem uma que é essa do Escola Sem Partido, que realmente assim, tem estrutura, gente. Não é uma ideologia espalhada por grupo de WhatsApp, tem estrutura, tem organização por trás, tem gente trabalhando. Da mesma forma que a gente está trabalhando nas nossas, da mesma forma que tem SEMPEC, tem todos para educação, tem estrutura trabalhando para perseguir professor, para poder Escola Sem Partido, para filmar. Por que no Congresso a gente
o Todos não estava envolvido na proibição ou na restrição, na alta restrição do celular nas escolas. A gente entrou na reta final porque começou a ter uma virada de voto de que quase isso não ia ser aprovado. Por quê? Parlamentar ligado ao movimento Escola Sem Partido, porque sem celular na mão o aluno não consegue filmar o professor e não consegue fazer a denúncia. Então, ter celular na sala de aula era algo muito importante para a Escola Sem Partido. Você tirou o celular, está mais difícil, né? Ainda consegue, os caras ainda fazem. Mas assim, ficou mais difícil você patrulhar o que o professor faz na sala de aula. Então, de fato, é um projeto de precarização, é um projeto de que, olha, então, se o professor ele doutrina e ele é ruim, então você tem plataforma, você tem aplicativo, você consegue ter uma justificativa que você fala assim, olha, você tem justificativa para plataformização do ensino, você tem uma justificativa, por exemplo, para o homeschooling. Eu não quero meu filho numa escola que o professor vai defender tal tema. O que eu sempre falo é o seguinte, eu acho que realmente não pode doutrinar. Eu tenho 2 filhas que estão no ensino médio. E a gente tem uma ética dentro de casa, né? A gente tem alguns valores, assim, tem algumas coisas que a gente valoriza muito em casa. Se tem um professor na escola das minhas filhas que começar a querer colocar na cabeça delas que, sei lá, combate ao racismo é algo que é uma bobeira, que é algo que não deve acontecer, porque, afinal de contas, é meritocracia pura. Se tiver o inverso, né? Então, assim, se a gente pensar assim, se tiver na escola das minhas filhas um professor querendo levá-las a acreditar nisso, eu vou ficar muito, muito possessa. Vou lá, vou reclamar. Tal. Então, assim, não pode ter doutrinação. Mas não é isso que está acontecendo. Assim. Não é isso que é perseguido. O que está sendo perseguido é o professor apresentar uma visão de mundo ali, que muitas vezes é uma visão de mundo da história, do processo, né, de concentração de renda no Brasil, no mundo, etc. Enfim, então, isso acontece. Isso é algo, assim, está crescendo. Como a gente está num governo... Porque no governo anterior, isso parecia mais vocal, né? Eles tinham menos medo de aparecer. Então, a sensação que a gente tem é que arrefeceu. Não é verdade, contrário. Eles se organizaram. Eles estão muito mais estruturados. Vocês viram agora recentemente, não sei se vocês viram, né? Tem um documentário feito por uma produtora aí, sobre uma creche aqui em São Paulo, também meio que fazendo uma crítica aos professores, ao sistema público. Então, assim, é dinheiro. Gente, fazer documentário, alguém já fez documentário? A gente já fez no Todos, custa dinheiro. Fazer um bom... E a qualidade técnica do documentário não é ruim, não. Tem estrutura. Então, eu acho que a gente tem que ter crítica em relação a isso. Aqui, assim, sinceramente, eu não sei como que a gente pode fazer. Por exemplo, na questão do homeschooling, o Todos, o SEMPEC também, mas assim, tem muita organização que fica tentando segurar no Congresso. Mas, assim, gente, é uma tentativa tão frequente que ela é semestral. Todo semestre tentam passar alguma... Pode ser jabuti, pode ter uma legislação própria, era no PNE, era no Sistema Nacional de Educação. Toda a legislação de educação, o movimento do homeschooling tenta aprovar ali, ter algum dispositivo legal para poder abrir uma brecha. Não, é frequente semestralmente. Semestralmente a gente tem que ter um trabalho lá no Congresso para segurar. Eu não sei, assim, até quando que a gente consegue segurar, sabe? A gente tem que... Isso é isso, assim, é meio que... Para onde está indo a educação brasileira se a gente não defender? O novo Congresso, que perfil que vai ter? Se tiver uma votação em massa de parlamentares que defendem o homeschooling, qual que é a força que a gente vai ter? Então, acho que tem aí algo que eu não tenho uma resposta para você, infelizmente. Assim. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado de uma forma mais reativa. Assim, reativa no sentido assim, olha, ir lá meio que de goleiro, sabe? Tentar jogar a bola para fora, não deixar a bola entrar no gol. Mas, assim, enfim, não sei. Espero que nunca entre, mas tá difícil essa parte. Priscila, é um prazer estar aqui com você. E ainda mais uma mulher palestrante,
aqui para esses homens executivos e todas essas mulheres aqui presentes, porque no PNBE sempre é um desafio ter mulheres presentes e aguerridas. Então é um prazer mesmo ter uma pessoa tão envolvida com a educação falando para esse público. E uma coisa assim que me entristece muito, e eu preciso muito da sua opinião para acalmar o meu coração. Eu também tenho 2 adolescentes em ensino médio, um em escola pública no estado de São Paulo, na escola estadual, e outro em escola particular. E o que acontece? Você falou para a gente não falar que nem tudo está tão ruim, para a gente não praticar esse discurso. Mas é muito difícil. O que aconteceu no estado de São Paulo, o estado com o maior PIB da América Latina, é vergonhoso. Você falou do Piauí, a gente tem Ceará. Eu tive o prazer com o Mário para Sobral, ver o processo educacional deles. É uma coisa assim, maravilhosa, que é possível. No entanto, eu fico assim, quanto que a gente vai parar de romantizar o filho da catadora que conseguiu passar na USP? Quanto que a gente vai parar de romantizar que o filho do pedreiro, da doméstica, que estuda na escola pública X, passou na USP, nossa, mas como ele é esforçado, mas todos os outros 500 amigos deles não conseguiram passar na USP, na Unicamp, na Unesp. É essa desigualdade, por isso que, não que a gente fale que a escola pública está ruim, mas há 30 décadas, pelo menos, a gente vive falando, porque antes a escola pública, na minha época, era boa. Era boa porque não era universalizada. Lógico que o ensino era melhor, nem todo mundo podia acessar a escola pública. Mas eu digo para você, o quanto a gente vai parar de romantizar e poder falar, nossa, a classe do meu filho conseguiu ter boas notas na USP, tantos conseguiram entrar, mas assim, tudo é por mérito pessoal. Quanto a gente vai parar? Porque eles não estão no mesmo ponto de partida. O meu filho, que está em escola pública, não vai conseguir concorrer nem com o irmão dele e nem com as suas filhas no mercado de trabalho. No mesmo estágio, no mesmo nível. E ele não quis ir para a escola particular. Ele decidiu ficar na escola pública. Eu acho que isso é importante também falar. Eu dei essa liberdade para ele por causa do Enem. A cota. Então, assim, fica então pelo Enem. Então, assim, quanto que a gente vai chegar num ponto, ou quanto a gente precisa agora vencer as barreiras do que a gente deixou que a gente perdeu, que talvez o Sistema Nacional de Educação agora nos permita não fazer mais essa plataformização que foi feita aqui em São Paulo, e a gamificação e a plataformização, né? Porque um dos problemas é que meu filho não escreve. Ele não escreve. Tablet. É tablet às 6 horas, que é PI, 6 horas de aula no tablet. Não funciona. Ou seja, como que vai ser o Enem ter todos esses estudantes? A gente tem 6 mil escolas estaduais. Como que vai ser? Emitir algumas opiniões, né? Por exemplo, você falou, não, escola, deixar as crianças 8, 9 horas. Eu acho uma judiação. Eu acho que o projeto da Coreia do Sul pode ser o maior para acumular patrimônio, bens, tecnologia, mas eu acho que a gente vem aqui para viver e não para acumular patrimônio e, enfim, ser uma sumidade em educação. E se for, eu acho que todo mundo deve criticar essa escola cívico-militar, eu acho isso um perigo, que na verdade é fazer o que fizeram com as crianças na Alemanha. Aliás, é um exemplo de que não basta ter um bom ensino público, né? Regimes autoritários, eu capto com facilidade esse tipo de criança que só aprende, não tem uma visão política, crítica, não tem criatividade também. Eu comparo, aliás, esse negócio da escola cívico-militar com Atenas e Esparta, né?
Não, eu já escrevi até um artigo sobre isso. Esparta era a sociedade militar, todo mundo era bom, todo mundo era disciplinado. Quem é que se destacou na história da humanidade? Quem fez invenções, filosofia, e, aliás, e também cresceu militarmente. Quem cresceu mais militarmente? Atenas só perdeu porque todo o Peloponeso lá se uniu contra ela, porque senão ela ganhava, porque ela fez um império, né? Virou imperialista, virou uma coisa, mas justamente porque criatividade, mais liberdade para as crianças, né? Então acho inevitável que essas condições, né? A gente teria que aprender mais relacionamento, afetividade nas escolas do que na minha época. A gente tinha que aprender trabalhos manuais, acho que latim, tudo que nunca vai usar no futuro, mas que os acadêmicos achavam que as crianças deviam saber. Eu acho isso importante, né? A amizade, essa questão do preconceito, discutir coisas que são, mas é difícil porque nós estamos na sociedade, uns querem mudar, outros querem conservar. Uns querem continuar com o projeto civilizatório e outros querem retrocesso. Então, essas coisas são inevitáveis. A escola pública sempre vai ser muito disputada ideologicamente e a gente tem que tomar cuidado, né, para que ela não seja levada para esse setor de só obedecer e preservar o que existe, que não é bom. Aliás, falando das mulheres, se fosse para conservar mesmo, pobre, mulher, preto, ninguém votava. Né? Até 120 anos atrás não votava. Então teve que haver muita luta para mulher, para negro, para pobre votar. Quem não tinha 5 contos de réis, uma coisa assim, não votava no início da República. E quando se falava em mudar a mulher votar, falava que não, os comunistas, os revolucionários, né, querem acabar com os nossos valores cristãos. Oi, Priscila. É o seguinte, você falou assim, vamos dizer, uma pirâmide. Lá no alto está o MEC, fazendo a formação dos professores, né? Aí embaixo nós temos escolas públicas, os alunos, assim, eu estava aqui refletindo. Da importância da formação dos professores, porque na ponta tem os alunos. E quando um aluno gosta do professor, o professor dá uma boa aula, é interessante, ele é acolhido, ele se sente representado ali, ele se sente querido, ele se torna um bom aluno. Será que um dos problemas não está nesse intervalo aqui entre a ponta da pirâmide lá em cima e aqui embaixo? Qual é a política que está se pensando para chegar lá embaixo? Porque tem muita dispersão, né, de alunos. Como fazer isso? Qual é a política? Priscila, a tua apresentação foi tão boa e tão densa que eu tenho meia dúzia de perguntas que provavelmente uma resposta resumida de 3 horas define. Então eu prefiro ter uma oportunidade de em algum momento mandar para você, eu tenho um contato com você, porque tem muita coisa, são 52 anos viajando no mundo, dos últimos 36 anos na área de educação acadêmica, como editor e como distribuidor. Eu tenho só uma pergunta para você. Você conhece um projeto no Rio, na favela da Maré, que chama Projeto Uerê? É completamente, fui ver essa semana passada, completamente revolucionário, mas revolucionário de responder uma pergunta que eu venho me fazendo há anos. Como que a gente vai combater com 2 coisas inerciais? A internet usa o princípio do vício, a recompensa imediata. E a inteligência artificial usa leis da termodinâmica e da física, que é o menor esforço. Você citou, o cérebro utiliza 20% da energia, pesa menos de 2% do corpo, utiliza 20% da energia. A tendência natural dele é cair para o estado mínimo de energia, que é comer hambúrguer com purê de batata. Não tem mais músculo na mandíbula. E esse projeto, depois quero até comentar com você, mas é uma coisa totalmente revolucionária, ao mesmo tempo extremamente simples, onde foi feito um projeto que foi desenvolvido para tratar crianças em zona de combate, sendo que favelas no Rio são zonas de combate. É muito... Então, depois, eu te coloco em contato com a Isadora, e o resto eu queria ter uma oportunidade em algum momento, seja por telefone, seja que a tua agenda é muito complicada. Porque para mim, para escrever com Parkinson é complicado.
Desculpa, eu vou ter que ser bem breve mesmo. Hélio, sobre a tua questão, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, que é o seguinte, eu acho, assim, também um pouco uma visão parcial nossa, né? Mas o Todos para a Educação fez há 10 anos um documento que é o Planejamento da Educação Brasileira, que é o Educação Já. Com esse documento era algo que a gente não previa, não era algo que a gente fez para isso, mas acabou gerando essa consequência que é o seguinte, muitas organizações com muito dinheiro, grandes, né, com muito impacto, ao invés de terem aquela postura de assim, Goiás é meu, Piauí é meu, ou educação integral é meu, meio que aquela coisa, né, da feudalização, né, do campo da educação, né, de disputa, da outra organização ser tua competidora até, né? O que começou a acontecer foi a formação de coalizões. Então, tem a coalizão Educação Já, que é uma coalizão bem grande, tem 23 organizações com muita entrada nos estados e nos municípios, que passaram a fazer os seus planejamentos internos de forma conjunta. Então, por exemplo, esse avanço da alfabetização é trabalho dos governos, né, tanto do governo federal, mas também dos estaduais, porque isso exigiu uma coordenação estadual e principalmente dos municípios, mas também porque tem uma coalizão específica de alfabetização que criou uma organização que é do ex-prefeito de Sobral, que é o Veveu, que está coordenando isso de forma nacional, porque assim, é isso, você precisa ter uma coordenação. E ter eu acho que tem um papel muito estratégico da sociedade civil em fazer esse trabalho externo a governo, até para ter continuidade. Né? Em algum momento, você mesmo perguntou, né, essa questão da continuidade. Como que a gente controla, ou pelo menos parcialmente controla a questão da continuidade? A gente não controla as eleições. Se vai ter uma substituição muito radical, ou muito grande de poder político, né? Então você tem um grupo político, depois você desloca para um grupo totalmente contrário, inimigo, a tendência é querer desmanchar o que o anterior fez, é uma tendência. Como que você faz? Acho que tem duas formas de a gente fazer isso. Pela via da legislação, então a gente tem advogado muito para que as grandes políticas elas sejam normatizadas mesmo, assim, a gente tem que ter legislação para aquilo. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito para Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, uma política enorme que está lá no governo federal, para a primeira infância, 0 a 6 anos, né, mas com foco de 0 a 3, enfim, está acontecendo. Mas, de repente, chega um outro grupo político no governo federal, que não quer nada com a infância, sei lá, por qualquer motivo. Se não tiver uma lei que institui essa política, é mais fácil desmanchar. Então, essa é uma forma. A outra forma é ter a sociedade civil mantendo a continuidade. A gente faz muito. Por que um ano eleitoral é um ano pesado de agenda para a gente, e para muita gente, né? Mas por todos é muito pesado? Porque a gente está trabalhando com os incumbentes atuais e a gente já está conversando com todos os candidatos de todos os estados. A gente já está nessa esteira de trabalho. A gente faz sabatinas com a imprensa local, a gente tem reuniões com cada um desses candidatos, que é meio que assim, é um trabalho de catequização mesmo. Assim, olha, tem uma pessoa, um candidato que tem raiva do grupo atual e quer acabar com tudo. Isso é muito comum, muito comum. Você tem que ir lá e mostrar de uma forma calma, você tem que usar uma linguagem que ele entenda, você tem que ter habilidade política para não criar um muro entre você e ele, porque a gente também tem as nossas crenças. Então, por exemplo, todos é contra a militarização das escolas. Mas a gente tem diálogos muito produtivos com Caiado, com Ratinho. Tem que ter. Acho que a gente tem que aprender a falar com todo mundo, mesmo com aqueles que a gente não concorda. E acho que ter esse diálogo respeitoso, calmo, sem gritaria, sem dizer que é um absurdo. Se a gente começa a criar também um muro, né, de conversa, você não consegue criar uma agenda convergente. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo a dialogar com todo mundo, mesmo com aqueles que a gente não concorda, para poder levar a agenda. Se você pegar a agenda do Ministério da Educação dos últimos anos, ela tem sido muito de continuidade. Você pode mudar o nome do programa, mas assim, a educação, e eu concordo com... Desculpa, qual que é o teu nome? Não.
Soraya, eu concordo com a Soraya. Soraya, individualmente a gente tem muito problema, tem muita escola que está realmente... E aqui em São Paulo a gente está com gravíssimos problemas, tá? Mas a educação só conseguiu melhorar no geral porque houve uma continuidade no nível federal. E alguns estados, por exemplo, Goiás, é super de continuidade. Paraná é super de continuidade. Espírito Santo também super. Espírito Santo teve uma mudança radical de grupo político, mas teve continuidade na política educacional. Então, ter essas coalizões, ter as conversas prévias, assim, tudo dá trabalho. Assim, acho que se a gente contar com a boa vontade de que eles estão lendo nos jornais que continuidade é importante, não vai acontecer. Então, a gente tem que ter esse trabalho da sociedade civil, mas, enfim, eu sei que não consegui responder totalmente, mas tem isso. Sobre o ponto do Maricato, né? Que falou... tem muita coisa que o senhor trouxe, eu vou comentar aqui uma questão que é da educação integral, que eu acho muito importante. A educação ruim, duplicada, pelo amor de Deus, ninguém quer. Imagina você estar numa escola que é 4 horas só de conteúdo, português, matemática, treinar para a prova, e você dobra isso, você ficou louco. O que a gente defende não é a educação em tempo integral, é a educação integral, que é muito do que o senhor trouxe. Por que você ter 7, 8 horas na escola é importante? Porque também não existe mágica. Se a gente quer ter uma formação que seja para o desenvolvimento cognitivo do estudante, mas também o desenvolvimento emocional, social e físico, você tem que ter tempo. Porque a criança, o jovem que está numa situação socioeconômica mais favorecida, ele vai no teatro, ele vai para a praia, ele vai para o museu, ele viaja, então ele tem oportunidades de aprender. Ele tem, por exemplo, eu estava ontem com o Miguel Nicoleles, né, o neurocientista, e ele estava contando que quando ele era pequeno, ele ia na casa dele, ele tinha uma estante de livros, então a mãe fala, olha, o livro que você quiser ler está liberado, então ele lia muito, ele ia na casa da avó, e a avó também era uma pessoa incrível, uma escritora, que também tinha um vocabulário riquíssimo na casa dele, virou um dos maiores cientistas do Brasil, porque tem essa condição fora da escola. A criança mais pobre, se a gente não der isso na escola, então, por exemplo, eu sou absolutamente, sim, convencida, mais do que convencida, assim, fanática pela ideia de que tem que ter teatro em todas as escolas. Teatro é muito importante, tem que ter música, tem que ter educação artística, tem que ter prática esportiva, você tem que ter muita prática esportiva. Então, a educação integral, ela é para dar tempo para essa criança, para esse jovem que não tem outros espaços, ter oportunidade de ter prática esportiva. Então, por exemplo, minhas filhas agora, quem tem filho adolescente sabe que agora a febre é ir para academia, né? Já estão puxando o ferro. As escolas, tem escola pública de educação integral que já tem academia dentro da escola. Eu acho isso super importante. Mas, para além disso, tem que ter a prática esportiva, tem que ter, enfim. Então, essa concepção de educação integral, ela é muito fundamental. Sobre a tua pergunta, eu não sei responder. Eu não sei responder mesmo. É um desafio. É um desafio porque a gente está falando de 48 milhões de estudantes, 200 mil escolas, 2 milhões de professores. De novo, assim, qualquer outra comparação que a gente fizer, só a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, se fosse uma empresa, seria a maior empresa do mundo. Então, a gente está falando de um sistema brasileiro de educação que é gigantesco. Por isso que, assim, uma das coisas que a gente tem defendido, a gente tem uma área do Todos para a Educação, que é da ciência da implementação, que a gente está trabalhando muito com os secretários de educação estaduais e municipais, como que eles implementam melhor a política pública. Porque é isso, assim, tem a política pública, mas agora saber implementar é muito difícil. Mas tem uma ciência por trás disso, tem muito pesquisador. Então, a gente está trazendo isso para eles. O Todos é meio que uma ponte entre aquilo que a gente tem acumulado de conhecimento, de boa gestão, para os secretários que estão ali com o teto de escola caindo, tendo que resolver problema de assédio. Assim, eles têm que resolver 1 trilhão de problemas. Agora, a questão do machismo nas escolas, que está assim, gente. É engraçado, porque não era uma questão 2 anos atrás. Hoje, a gente visita muita escola, né? Hoje você vai nas escolas, a questão do machismo, assim, não é só da agressão contra as mulheres, é uma coisa que gente, não dá para acreditar, é a coisa do retrocesso, né? Que alguém estava falando aqui. Assim, a gente está retrocedendo. Não é só uma questão de manter valores, a gente está voltando.
A violência contra as meninas... Não. Não é possível. Não é impossível, mas eu não tenho uma resposta simples para te dar. Mas é que você não passa, a questão, a dificuldade é que você não passa a política. São pessoas. Então, as pessoas precisam se apropriar da implementação da política para conseguir implementar. Então, por exemplo, um órgão regional, quando ele vai fazer uma devolutiva pedagógica, ele tem que estar preparado para dar uma devolutiva pedagógica para aquela escola e para poder orientar os próximos caminhos. Agora, concorda que a quantidade de conhecimento e experiência que você tem que ter no órgão regional para você poder dizer para um gestor escolar assim, olha, eu estou aqui com os teus resultados, você tem que melhorar nisso, você pode fazer aquilo. É muito conhecimento, é muita... Então, no fundo, por que é mais difícil você mover toda a educação? E por isso que a gente tem que atrair os melhores para a educação. E aqui eu vou ter que encerrar mesmo. Tem aquela história que é o seguinte, se a gente tiver... E aí eu quero o contato desse projeto no Rio de Janeiro, por favor. Mas a gente está fazendo uma coisa que eu elogiei bastante, mas eu não quero passar pano, não. A gente tem um monte de problema. Um dos principais problemas é que se descer um ET no Brasil e falar, me leve para os seus mestres, ele vai falar, calma aí, o que é isso? A gente está atraindo, né, como o Wanderson disse, os alunos que aprenderam menos na educação básica, que são os que topam ir ser professor, porque a atratividade para a carreira é muito baixa, são os que tiveram as notas menores no Enem, é a primeira geração que foi para a universidade, desses estudantes, isso é ótimo, mas é também uma questão de repertório. Então, por isso que a formação de professores tinha que ser a grande obsessão brasileira, né? Porque senão... Não, para mim é isso. Não é impossível, não é impossível. Não é impossível. O que a gente não pode é cair no engodo que a plataforma, o aplicativo, o tablet vai substituir, porque a gente está 20 anos insistindo nesse negócio, a gente, né, alguns aí, não a gente, e estão quebrando a cara. Assim, não dá. O cérebro, a forma como a gente aprende, está sendo moldada há mais de 200 mil anos. A gente aprende interagindo com outros humanos. O nosso cérebro é assim. O nosso cérebro não é hardware e software. O hardware é o software. O nosso neurônio, que a gente acha que é o hardware, não é. Ele é as duas coisas e ele se modifica. E ele se modifica na interação com o outro humano. Ele não se modifica com a interação com máquina. Então, é uma birutice que a gente vê, quase um surto, que eu acho que daqui a pouco o pessoal vai falar assim, gente, que essa geração aí dos anos 2000 a 2020 surtaram. Surtaram de querer colocar plataforma, computador e tal, e o que... É isso, o movimento da Suécia de voltar, né, acabar com o computador. A Finlândia foi muito esperta, a Finlândia fez isso de cara. Eles introduziram, eles falaram, isso aqui não dá certo. Tiraram. Eles não caíram no modismo. Mas muita gente caiu nessa coisa assim, não, então vamos substituir o professor, que já que vai demorar muito, custa muito formar bem professor, vamos substituir pela máquina. E aí se deu mal. Né? Então não tem jeito. Gente, eu preciso pedir muitas desculpas, eu preciso sair correndo mesmo aqui, que já começou a minha reunião, mas obrigada, gente, obrigada aqui pelo espaço. Gente, só fazer um agradecimento aqui a Priscila ter aberto esse tempo com a gente. Muito obrigado para todo mundo também. Priscila, você é uma liderança para todos nós aqui. Então, super obrigado.